A Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro e um dos filhos dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL, por tentar coagir e obstruir a investigação de uma tentativa de golpe de Estado em 2022. A PF apontou ainda o risco de fuga de Bolsonaro do Brasil e o descumprimento de medidas cautelares impostas pela Justiça. A defesa do ex-presidente da República tem até amanhã para prestar esclarecimentos ao Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal analisou mensagens do celular do ex-presidente apreendido por decisão do STF. Os investigadores afirmam que mensagens foram apagadas, mas peritos conseguiram recuperar e analisar a maior parte do conteúdo. A investigação foi aberta em maio, depois que a polícia identificou ações de Eduardo Bolsonaro junto a autoridades norte-americanas para interferir na ação penal a que Jair Bolsonaro responde por tentativa de golpe. O parlamentar se mudou para os Estados Unidos no início do ano. Segundo a PF, Eduardo Bolsonaro enviou mensagens ao pai, evidenciando que a real intenção dos investigados não seria uma anistia para os condenados pelos atos golpistas realizado no dia 8 de janeiro de 2022, mas sim interesses pessoais, no sentido de obter uma condição de impunidade de Jair Bolsonaro na ação penal em curso por tentativa de golpe de Estado. O relatório da PF cita como exemplo uma mensagem enviada por Eduardo ao pai no dia 7 de julho. Naquela data, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou pela primeira vez em uma rede social as ações judiciais contra o ex-presidente. Eduardo escreveu que, se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o posto de Trump. Eles não irão mais ajudar. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o STF e resgatar a democracia ou enviar o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa num semiaberto. Neste cenário, você não teria mais amparo dos Estados Unidos, o que conseguimos a duras penas aqui, bem como estaria igualmente condenado no final de agosto. 2 dias depois, em 9 de julho, Trump anunciou a imposição do tarifaço de 50% contra produtos brasileiros. Para justificar a decisão, Trump disse que é uma vergonha internacional o julgamento do ex-presidente. Em nova mensagem, no dia 10 de julho, o deputado cobrou uma manifestação pública do pai em agradecimento a Trump pelas medidas aplicadas contra o Brasil. A opinião pública vai entender e você tem tempo para reverter se for o caso. Você não vai ter tempo de reverter se o cara daqui virar as costas para você. Segundo a PF, uma referência a Trump. Aqui é tudo muito melindroso. Qualquer coisinha afeta. Na situação de hoje, você nem precisa se preocupar com cadeia. Você não será preso. Mas tenho receio que por aqui as coisas mudem. Mesmo dentro da Casa Branca, tem gente falando para o 01. Ok, o Brasil já foi. Vamos para a próxima. Em nova mensagem encontrada pela PF no dia 15 de julho, Eduardo disse ao pai que a Magnitsky de Moraes estava muito próxima. 15 dias depois, os Estados Unidos usaram a lei para aplicar sanções financeiras contra o ministro. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes afirma que as ações de Jair Bolsonaro demonstram que o réu está atuando dolosa e conscientemente de forma ilícita, conjuntamente com seu filho, Eduardo Bolsonaro, com a finalidade de tentar submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado estrangeiro, por meio de atos hostis derivados de negociações espúrias e criminosas, com patente obstrução à justiça e clara finalidade de coagir esta corte no julgamento da ação penal. No relatório, a Polícia Federal também aponta suspeitas sobre a movimentação financeira de Jair Bolsonaro e familiares. A PF apontou que, desde o início do ano, o ex-presidente realizou operações para a compra de moeda estrangeira no valor de R$105 mil e identificou transferências de Bolsonaro para Michele Bolsonaro e de Eduardo para a mulher do deputado. Para os investigadores, o ex-presidente atuou deliberadamente, de forma livre e consciente, com maior ênfase nos meses de maio, junho e julho de 2025, quando se acentuaram as ações de Eduardo Bolsonaro no exterior, com a finalidade de se desfazer dos recursos financeiros que tinha em sua posse imediata.
bem como evitar possíveis medidas judiciais que limitassem ou impedissem de consumar o intento criminoso, de apoiar financeiramente as ações do parlamentar licenciado no exterior. A Polícia Federal também encontrou um documento no celular de Bolsonaro que mostra que o ex-presidente planejava pedir asilo político na Argentina. Segundo a investigação, o arquivo foi editado pela última vez em 12 de fevereiro do ano passado, 4 dias depois de Bolsonaro ter o passaporte apreendido na primeira fase da operação que apura a tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro e o presidente da Argentina, Javier Milei, são aliados políticos. Em dezembro de 2023, o ex-presidente e Eduardo se reuniram com Milei um dia antes da posse. Eles também participaram da cerimônia oficial em Buenos Aires. Bolsonaro também procurou apoio de outro aliado depois da apreensão do passaporte. 4 dias depois da operação, ele foi até a Embaixada da Hungria, em Brasília, onde permaneceu por 2 dias. Na época, a defesa do ex-presidente disse que ele foi convidado a se hospedar na embaixada, onde conversou com autoridades húngaras sobre o cenário político dos 2 países. A defesa de Jair Bolsonaro disse em nota que recebeu com surpresa o indiciamento pela Polícia Federal, afirmou que todos os esclarecimentos vão ser prestados dentro do prazo determinado e negou que o ex-presidente tenha descumprido medida cautelar. Numa rede social, o deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou que a atuação dele nos Estados Unidos jamais teve como objetivo interferir em qualquer processo em curso no Brasil. E acusou a PF de usar conversas privadas para gerar desgaste político.